Sou a professora Ana Ruth Starepravo, autora do material de matemática do programa Educa Juntos, e nesse vídeo aqui eu quero te apresentar a sequência didática Tira Numérica 2. Essa sequência compõe o volume 3 dos cadernos de atividade, na versão professor e estudante, e envolve um elemento disparador que já foi explorado em uma das sequências do volume 1, né, a sequência Tira Numérica, mas traz agora um conjunto novo de problemas, um conjunto de problemas que vão, na verdade, trabalhar com vários objetos de conhecimento dos anos iniciais. Então, vamos trabalhar a partir dela com resolução e formulação de problemas de estrutura aditiva, trabalhar com as diferentes formas de escrever um mesmo número, que, aliás, é um objeto de conhecimento explorado em muitas das sequências, mas aqui a gente tem um trabalho bem específico com esse objeto. As relações de igualdade entre diferentes notações aditivas e subtrativas, ideia de metade de dobro e também números pares e números ímpares. Então, a tira numérica aqui, ela propõe desafios que vão levar as crianças a mobilizar o que elas já sabem sobre esses objetos de conhecimento e também a elaborar, a fazer novas elaborações, novas formulações. A tira já foi apresentada, né, no volume 1, então sugere-se que, caso você ainda não tenha trabalhado com aquela sequência, que você consulte pelo menos o material do professor, mas a partir dessa segunda, né, as questões que são propostas aqui nessa segunda sequência que explora o mesmo elemento disparador, a gente começa já a propor uma análise mais aprofundada em relação à composição do número de alunos da turma, né? Então, você tem aqui um elemento muito rico para propor situações significativas para as crianças. Por exemplo, se você tem lá marcado, né, o 20 é o número, indica o número total de crianças. E o 9 indica, por exemplo, só o número de meninas, né, ou de meninos, enfim. Como que você poderia, a partir daí, inferir a quantidade do outro grupo, né? Então, é um todo composto por dois grupos, meninos e meninas, e é mais fácil para as crianças pensarem, por exemplo, se são 9 meninas e 10 meninos, então o todo tem 19. Mas e se é diferente? Eu dou o total e um dos grupos, como eles podem calcular, então, o valor, né, a quantidade do outro grupo? E assim como esse, há vários problemas, né, que são sugeridos ali. E a sugestão, inclusive, é que esses problemas sejam trabalhados inicialmente de forma oral, para que as crianças não se sintam, né, já às vezes direcionadas a fazer uma conta específica, mas que elas realmente formulem ideias, que elas errem, que elas troquem umas com as outras, uma vai dar uma opinião, a outra vai dizer que não concorda e por que não concorda. Então, vocês vão ver ali que há vários tipos de problemas. E nessa sequência, a gente apresenta uma categorização dos problemas, porque é muito comum na escola que se trabalhe sempre com problemas, primeiro problemas de adição separados de problemas de subtração. Então, aqui a gente, seguindo a perspectiva da teoria dos campos conceituais, né, do Gerard Vergniaud, a gente trabalha com problemas que são classificados como de estrutura aditiva. Quer dizer, não tem separação entre adição e subtração. E vocês vão entender por que olhando para essa tabela depois com mais atenção. Porque há problemas, né, que eu vou dizer que podem ser resolvidos tanto pela adição quanto pela subtração, e isso vai depender da forma como a criança interpreta esse problema, e igualmente ela vai poder chegar numa solução correta. E a gente costuma acreditar que se eu ensinar uma conta de adição ou uma conta de subtração, qualquer problema que eu como adulto, classifico como sendo dessas operações, a criança também seria capaz de simplesmente mobilizar essas contas e resolver. Isso não funciona, prova disso é a quantidade de crianças, né, que diante de problemas desse tipo olham para a gente e perguntam, professor, é conta de mais ou é de menos, né? Então aqui a gente dá toda essa orientação desse trabalho que não separa problemas em problemas de adição ou subtração, até porque
existem, segundo o Vergniaud, 3 grandes classes de problemas que envolvem uma estrutura diferente e que representam desafios diferentes para as crianças. Então, nós temos aqui o que ele chama de problemas de composição, quando você tem 2 estados que são combinados para se obter um terceiro, né? Então, no exemplo da turma que tem 15 estudantes, 9 são meninas, então quantas crianças né, desculpa, né, uma turma que tem 15 meninos e 9 meninas, né, quantos teriam ao todo? Mas o interessante é justamente que o Vergniaud fala que a gente sempre faz problema desse primeiro tipo sem pensar que nós podemos variar o lugar da incógnita, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, em uma turma 22 crianças, 14 dessas crianças têm 7 anos e o restante tem 8, então quantas crianças têm 8 anos? Eu não estou perguntando só o resultado, eu já dou o resultado, né, no caso que seriam 22 crianças, a composição toda, mas eu pergunto sobre um dos grupos, né, um dos estados. Um segundo tipo de problema que não é igual a esse, né, que não é da mesma classe, é o tipo de problema que envolve transformação. Vocês veem que ali não houve acréscimo nem decréscimo, é um todo que é formado por 2 partes, como quase a gente poderia dizer como uma relação estática, né? Agora aqui não, aqui é uma relação mais dinâmica de transformação, há um ganho, há um acréscimo, há uma perda, só que ele não classifica em problemas de adição ou subtração, porque ele apresenta da seguinte forma: existe um estado inicial que sofre uma transformação, que pode ser positiva ou negativa para chegar ao estado final. E o que vai determinar se a conta é de mais ou de menos não é se a transformação é positiva ou negativa necessariamente, mas o lugar da incógnita. E aí são apresentados alguns problemas, né? Por exemplo, 16 crianças estavam brincando no pátio, 7 delas voltaram para a sala, quantas ficaram no pátio? Esse é um típico problema que a pergunta está lá no resultado final, né? E que é muito comum na escola. Agora, se a gente já perguntasse assim, ó, Pedro levou dinheiro para comprar lanche na escola. Ele gastou 5 e ainda ficou com 13 reais. Quanto ele levou de dinheiro? Esse tipo de pergunta a gente dificilmente faz. Por quê? A gente coloca sempre a incógnita lá no resultado. Aqui não. Aqui o resultado já foi dado, que é 13. Então ele tinha um tanto de dinheiro, gastou 5 e ainda ficou com 13. Então você percebe que a transformação é negativa, mas para a criança responder esse problema, se ela fizer uma subtração porque viu a palavra gastou, ela não vai conseguir. Então, essa classificação é super importante e essa questão da diferença do lugar da incógnita nos problemas para que a gente varie o tipo de problemas, para que a gente entenda que não funciona ensinar primeiro uma conta e achar que a criança vai reconhecer imediatamente olhando para os problemas qual é essa conta, enfim. Então, vai lá no material, aí está bem descrito, explicado aqui, eu só estou dando uma passadinha para você saber do que se trata essa sequência, tá? E a última categoria de problemas, que são os de comparação, onde 2 estados são colocados em comparação, né? Então, a ideia de que eu apresento as quantidades, né? Por exemplo, aqui, Enzo tem 25 reais, Valentina tem 31 reais, quem tem mais dinheiro e quantos reais a mais, né? Ou eu posso dizer, né, enfim, já qual é a diferença de valor entre eles e perguntar, então, o valor de um. Então, por exemplo, o Enzo tem 25 reais e a Valentina tem uma quantia de dinheiro que é 3 a menos do que ele, então quanto que ela tem, enfim, então essa diferença no lugar da incógnita vai trazer novos desafios e vai mobilizar procedimentos diferentes, isso é muito importante. Então, quando a gente apresenta lá no caderno de estudante alguns problemas, deve ficar muito claro que não é a intenção ter aquela ideia de sentença matemática, cálculo e resposta. A gente não espera de forma alguma que a criança bata o olho nesse problema e diga se a conta é de mais ou de menos. Nós não queremos isso. O que nós queremos é que as crianças imaginem a situação e que criem uma situação, uma solução, né? Elaborem procedimentos que ajudem a solucionar. Então, você vai ver que a estrutura desse problema é muito diferente, né, do que comumente se apresenta. Nós demos lá, do total de estudantes da turma de Ana, hoje faltaram 5, estavam presentes 18. Quantos estudantes há nessa turma? Né? Então, nós temos aqui uma estrutura verbal diferente, o lugar da incógnita que vai trazer. Então, a ideia é problemas diferentes, né? Então, a ideia é justamente que não seja apresentados problemas como uma lista, mas que a gente trabalhe com cada um, né, com a atenção que deve ser dada, ajude as crianças a formularem estratégias, que eles possam comparar seus procedimentos de solução, e só então a gente vai propor novos problemas
que podem vir também como esse, né, em que parte da informação está na imagem, né? Aqui é a imagem de uma sala na qual estudam 26 crianças, você acha que nessa imagem aparecem todas as carteiras? Então, assim, é uma pergunta que só vai ser respondida se a criança levar em conta também a informação que está presente na figura. Como esse também, né, que a turma do João vai ao zoológico, algumas crianças já estão dentro do ônibus, vão todos, né? Olhando para a imagem e sabendo que ainda falta entrar 8 crianças, quantas estão faltando? Então, a ideia não é que a gente ensine como se resolve, muito pelo contrário, né? Porque a maior dificuldade de se resolver um problema é justamente descobrir como, e isso deve ser elaborado pela própria criança com a mediação, né, do professor, da professora, que vai ajudá-lo, mas nunca mostrar a solução. Depois são propostos alguns problemas a partir de uma investigação, né? Sugere-se que as crianças investiguem o número de crianças de outras turmas da escola, tá? E do número, por exemplo, o número total, e que ela tente localizar esses números na tira, e vai ser feita uma série de questões, né? De anotação, sugere-se que elas registrem esses números em cartazes, depois a gente vai pedir para elas organizarem os números do menor para o maior e propor alguns problemas, né, relacionados a esses números, para que os problemas não fiquem só girando em torno do número de estudantes da própria turma deles. E também uma questão muito interessante que é proposto aqui é justamente a ideia da composição. Então, se na turma, vamos supor que na turma que você está trabalhando tenham 20 crianças, onde 14 delas sejam meninos e 6 meninas, esse é um tipo de possibilidade de se compor o 20, né? Pela soma do 14 mais 6. Mas o que a gente vai propor aqui essa é a única possibilidade. Se existirem outras turmas com 20 crianças, todas vão ter que ter 14 meninas e meninos e 6 meninas. Há outras formas. Então, a partir daí, as crianças vão extrapolar o contexto, né, concreto do número de crianças da sala, vão começar pensando nisso, porque elas vão sugerir, pode ser 10 e 10, pode ser 15 e 5, enfim. Mas daqui a pouco elas vão para outras possibilidades, como, por exemplo, 21 menos 1. E aí nós já não estamos mais falando do número de crianças, mas elas passam a operar com o número mesmo, com o número como algo um pouco mais abstrato, né? Mas a partir de uma situação muito concreta. Aqui tem um exemplo de um cartaz que foi formulado por crianças, né? Construído por crianças de um primeiro ano, a partir justamente desse problema, elas foram preenchendo esse cartaz ao longo de um tempo e a gente ficou muito surpreendido por ver que para elas virou um desafio e elas queriam cada vez mostrar uma forma diferente. Haviam crianças que já usavam números maiores que a gente não imaginava, e aquelas que demonstraram mais dificuldade, a gente trouxe para um trabalho usando aí cédulas de dinheiro, o auxílio da calculadora, porque as crianças podem resolver um problema como esse usando a calculadora, porque a calculadora não vai dar resposta para elas, né? Elas têm que pensar o que elas vão colocar na calculadora e conferir se o resultado será igual a 20. E depois também, a partir dessas adições, aqui a gente propõe quase que uma brincadeira, porque as crianças precisam descobrir o segredo, né? Então, a gente registra diferentes adições, no caso aqui para a composição do 20, mas pode ser para outros valores, né? E aí a gente destaca algumas e reescreve essas que foram destacadas, por exemplo, nessa ordem, e diz para as crianças que é um segredo. Qual é o segredo? E quem descobrir o segredo vai ser capaz de dizer qual seria a próxima adição, né? Porque aqui todas resultam em 20, mas a forma como eu organizei segue uma lógica, né? Então, rapidamente elas dizem, está aumentando de 1 em 1 na primeira coluna, quer dizer, diminuindo de 1 em 1 na primeira coluna, aumentando de 1 em 1 na segunda coluna, e assim elas poderiam concluir que a próxima seria 15 mais 5. E com isso elas começam a desenvolver também muito seu cálculo mental, né? E pensar em diferentes possibilidades de composição dos números. Aqui, então, essa questão aqui que vai remeter para o trabalho com os conceitos de metade e dobro. Né? Se uma turma que tem 26 crianças, é possível, numa turma, né, que tem 26 crianças, é possível que tenha o mesmo tanto de menino e menina, né? Então, e eles vão investigar e vão descobrir que poderia ser 13 e 13. Né? E aí a gente vai trabalhar com essa ideia para que elas encontrem na tira numérica delas quais são os números de estudantes dentro dessa tira
em que seria possível na turma ter a mesma quantidade de menino e menina. Né? Então, por exemplo, se fosse uma turma só com uma criança, né, nem existe isso, então tá fora. Mas numa equipe de 2 crianças, né, dá para ter o mesmo número de meninos e meninas, sim ou não? Com 3, por quê? E aí nós vamos trabalhar justamente o conceito de par ou ímpar. Né? A partir dessa, desculpa, de par ou ímpar, não, isso é depois, mas a da metade, né? Quais são os números que dá para a gente escrever pela soma de 2 partes iguais? Então, nós vamos introduzir essa ideia de metade aqui, né? Então, 13 é metade de 26, por quê? Porque o 26 pode ser formado 2 grupos de 13. E aí a gente vai extrapolar e sugerindo, então, para outros contextos, por exemplo, o que é uma metade de uma maçã, como é que a gente poderia obter a metade de uma maçã, se é possível que uma metade seja maior que a outra, e aí vamos provocar com algumas situações. Vai lá, olha, esse quadro aqui está cheio de perguntas, de provocações que vão fazer os seus estudantes pensarem muito, e eles adoram essas questões, né? Igual aqui, por exemplo, 3 irmãos pegaram uma maçã e um deles sugeriu: vamos dividir essa maçã em 3 metades? Aí cada um come uma metade. O que você acha dessa ideia? Então, uma ideia provocativa, porque uma maçã não pode ter 3 metades, né? Então, vamos trabalhar já essas noções básicas aí de metade, de dobro e até de terça parte, né? Porque nesse caso aí, se dividisse em 3, não seriam 3 metades, mas seria a terça parte de uma maçã. Mas tudo como noção, tá, gente? Não é ideia formalizar nada disso, são provocações para as crianças começarem a construir essas noções. E também, a partir daí, a gente vai trabalhar a ideia de números pares e ímpares, como eu falei, né? Porque os números que você pode dividir em 2 grupos iguais, eles são os números pares, né? E aí, algumas questões no caderno de estudante que vão trabalhar com essa ideia dos pares, né? Pares de sapato, a relação 1:2 ou 2:1, por exemplo, no jogo de ping-pong, né? Cada 2 crianças precisam de uma mesa. Né? Então, como que funciona esta relação, né? Se fosse com a turma de vocês, então quantas mesas seriam necessárias, quantas raquetes, quantas bolinhas? E depois essa discussão, então, em relação aos números pares e ímpares, partindo desse contexto que é muito significativo, porque a gente vai provocar a criança a perceber que, igualmente, um número que eu posso formar 2 conjuntos iguais, né, como o 26, que é 13 mais 13, eu também poderia escrever esse número pela soma sempre de 2. Então, a gente vai mostrar isso como uma provocação para as crianças investigarem se realmente isso é verdadeiro. E aí nós vamos trabalhar, então, essa ideia dos pares, né? E esses números, então, pensados, né, como números pares e ímpares. E aí, só para finalizar, vou mostrar uma questão apresentada no caderno de estudante, no qual eles vão identificar entre um conjunto de números aqueles que não podem ser registrados pela soma de 2 parcelas iguais, né? Então você vê que essa realmente é a ideia de uma sequência didática. A partir de um elemento disparador, a gente desenvolve um conjunto de situações, todas essas situações giraram em torno da tira numérica, mas você percebe que foram explorando objetos de conhecimento diferente, propondo investigações diferentes. Isso motiva as crianças, envolve, porque as crianças se sentem realmente atuantes, né? Elas não estão sentadas numa carteira simplesmente fazendo exercícios repetitivos, elas estão sendo convidadas a pensar, a criar, a elaborar e a errar também e aprender com os próprios erros. É isso, gente. Então, vai lá, olha essa sequência essa sequência está muito bacana, gente, e tenho certeza que vai desconstruir algumas coisas, vai trazer uma nova visão para você a respeito do trabalho com adição e subtração no contexto de problemas de estrutura aditiva. É isso, gente. Então, um abraço e até o próximo vídeo.